E aí, Dev, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso prático de programação com a linguagem C#. Se você chegou de paraquedas aqui, eu quero te avisar que eu estou criando uma playlist com aulas super atualizadas para que você possa aprender programação, seja pelo motivo que você quiser. De repente você está na faculdade e quer algum reforço para as aulas. De repente você quer fazer um programinha que vai ajudar no seu trabalho. Ou de repente você quer ingressar nessa área que está cheia de oportunidades. Bem, eu me comprometo a lançar uma aula por semana e em contrapartida eu quero que você pratique todos os exercícios que eu vou fazer aqui ao vivo com você. Não apenas assista como se fosse uma série do Netflix ou algum vídeo de entretenimento. Pratique. Esse é o segredo para o aprendizado da programação. Então, apenas recapitulando, na primeira aula nós fizemos instalação do Visual Studio, que é o programa responsável, o programa que nós vamos utilizar para criar os nossos códigos de programação. E agora, na nossa segunda aula, nós vamos criar de fato o nosso primeiro código. Então, sem mais enrolações, vamos abrir o Visual Studio. Para isso, localize onde ele está instalado no seu computador. Peça para ele abrir. E foi exatamente aqui nesse ponto que a gente terminou nossa última aula, onde a gente só fez a instalação desse programa, né? Então agora a gente vai começar a criação de um projeto e eu vou explicando passo a passo. Para isso, entre esses botões aqui, eu peço que você localize esse daqui de criar um novo projeto. Como você pode ver aqui nessa tela, existem várias opções. Opções em console, biblioteca de classes, um ASP.NET Core, um API Web, enfim, são várias opções. Isso quer dizer o quê? Que essa ferramenta, que se chama Visual Studio e que a sua versão é 2019, ela é capaz de criar sistemas dos mais variados tipos. E como esse é o seu primeiro contato com a programação, a gente vai partir do mais simples, que é essa aplicação aqui do tipo console. Se ainda não caiu a ficha para você que tipo de aplicação é essa, aguarda mais uns segundinhos que você vai ver na prática ela sendo executada. Aqui tem algumas informações antes da gente fazer a criação propriamente dita, que eu peço que você se atente também. Você pode ver que tem 3 tipos de console. O que isso quer dizer? Que se a gente selecionar essa opção aqui, ela vai estar utilizando a linguagem de programação C#, que é a linguagem que a gente vai utilizar aqui na nossa playlist de aulas. O de baixo é uma outra linguagem de programação F# e o terceiro também é uma outra linguagem que é a Visual Basic. Como nós não vamos aprender essas duas linguagens aqui, eu peço que você preste atenção e crie um projeto console utilizando essa linguagem de programação C#. Para isso, clique em Próximo. Aqui a gente pode dar um nome da nossa aplicação e eu peço que você chame de Meu Projeto. Alterando aqui o nome do projeto, ele altera também o nome da solução. É normal isso, vai acontecer aí com você. E em alguns segundinhos eu te explico o que isso significa. Clica novamente em Próximo. Nessa última tela aqui eu peço que você deixe essa opção selecionada, que é o .NET 5.0. Dessa forma a gente vai estar utilizando os recursos mais modernos disponíveis até o momento. E para finalizar, clique no botão Criar. Beleza, quando a gente cria um projeto, automaticamente essas telas aqui são abertas para a gente. Mas vamos supor que deu algum probleminha aí na sua criação e elas não estão abertas. Então eu vou fechar aqui e a gente vai chegando nelas passo a passo. Para a gente abrir a primeira tela daquelas que estavam abertas é muito simples. Você precisa vir aqui no menu Exibir e clicar em Gerenciador de Soluções. Essa tela aqui é importantíssima e você vai utilizar ela com muita frequência. É nessa tela aqui que nós podemos ter acesso a todos os arquivos que compõem o sistema que nós estamos criando. Pense o seguinte, quanto maior e mais complexo for um sistema, mais programação terá dentro dele. E toda essa programação é armazenada dentro de arquivos, que são exibidos pelo gerenciador de soluções. No caso desse nosso projeto, já tem um arquivo que é criado automaticamente, e ele se chama program.cs. E clicando 2 vezes, você pode ver a programação contida dentro dele, aqui no lado esquerdo. Para que esse gerenciador de soluções fique aberto o tempo todo, basta você clicar aqui nesse ícone que parece uma taxinha. Perfeito, e essas são as telas que estavam abertas no momento da criação do nosso projeto. Vai ser nesse arquivo aqui chamado program.cs que nós vamos escrever o nosso primeiro código de programação. Mas para isso eu quero deixar ele ainda um pouco mais simples. Todo esse conteúdo que tiver aqui dentro dele, eu peço que você selecione e apague. Nós vamos começar do zero de uma maneira mais simples ainda do que essa que foi criada automaticamente. Bem, antes da gente criar o nosso primeiro código de programação propriamente dito, eu quero explicar algumas coisinhas. O primeiro de tudo é onde nós vamos escrever o código de programação que esse sistema precisa para funcionar. E ele será exatamente nessa tela em branco aqui do nosso program.cs. Então isso quer dizer o seguinte, os comandos que nós escrevermos aqui que serão executados. E nessa tela aqui com certeza existirão diversos comandos. Cada comando que nós escrevermos aqui
estará em uma única linha. E no momento em que a aplicação é executada, esses comandos são rodados linearmente. Isso quer dizer o seguinte, que primeiro é executado o comando que estiver na primeira linha, depois é executado o comando que estiver na segunda, depois na terceira e assim por diante até o final do nosso programa. Vou apagar esses comandos aqui, porque de fato eles não são programas, era apenas para exemplificar isso. E agora eu quero que você escreva o primeiro comando comigo. E ele começa com a palavra system. Você pode ver que quando eu começo a digitar um comando, automaticamente aparece uma sugestão para mim aqui embaixo. Isso é o Visual Studio trabalhando para ajudar a gente. Então você pode terminar de digitar a palavra System ou simplesmente você pressiona a tecla Enter que o Visual Studio completa a palavra para você. Deixa eu dar um zoom aqui. Então a primeira parte do comando é System. Eu preciso que você escreva um ponto. Novamente, o Visual Studio faz novas sugestões para ajudar a nossa programação. E a segunda parte do comando é console. E para finalizar, digita mais um ponto e escreva WriteLine. Vou apertar um ESC para fechar essas sugestões. E basicamente esse é o comando. System.console.WriteLine. Mas ainda tem alguns detalhes para finalizar esse comando. Eu preciso que você abra um parênteses. O Visual Studio já vai colocar o fechamento dele para a gente automaticamente. E eu preciso que você coloque uma aspas duplas. E você vê que o Visual Studio também coloca o fechamento dessas aspas duplas para auxiliar a gente. E dentro desse parêntese dessa aspas aqui, exatamente aqui entre esses dois caracteres, você digita o seguinte texto: Olá, mundo. E para a gente finalizar esse comando, eu preciso que você venha até o final e digite um ponto e vírgula. Recapitulando tudo desde a primeira aula. A gente instalou o Visual Studio, agora nós criamos um projeto do tipo console que utiliza a linguagem de programação C#, nós abrimos o gerenciador de soluções para ter acesso ao nosso arquivo program.cs e nós digitamos o comando system.console.WriteLine e escrevemos o texto Olá Mundo. E eu ainda nem expliquei o que esse comando faz. Então vamos ver na prática? Para isso, posicione o mouse aqui sobre esse botãozinho que parece um play e tem o nome do seu projeto, que é Meu Projeto, e clique nele. Aguarde alguns segundinhos e veja só. Esse é oficialmente o primeiríssimo programa desenvolvido por você. Parabéns! O seu programa faz o seguinte, ele exibe um texto em uma aplicação do tipo console, que é essa aplicaçãozinha aqui de tela preta, e o texto é Olá Mundo. Esse texto é tradicionalmente escrito por todos os estudantes de programação ao redor do mundo, seja por faculdades, cursos, ou até mesmo pelo YouTube, como você está aqui aprendendo comigo. Vamos fechar esse console aqui para fazer mais algumas análises. Esse espaço que eu coloquei aqui entre essas aspas, coloquei apenas para ficar mais claro onde você tinha que colocar o texto Olá Mundo. Então a gente pode apagá-las. E você deve estar se perguntando agora, mas Thiago, nossa aplicação só faz isso. Vamos fazer mais coisas então. Vamos colocar nossa aplicação para exibir outras mensagens quando ela for executada. Então para isso, aperte a tecla Enter para que ele possa pular mais uma linha e vamos digitar novamente o comando system.console.WriteLine. Abra o caractere de parênteses e o Visual Studio vai fechar automaticamente para você. Coloque uma aspas duplas e o Visual Studio vai colocar automaticamente a outra para você. E escreva a seguinte mensagem: Estou aprendendo programação com a linguagem C#. Novamente, vá até o final da linha e coloque ponto e vírgula. E vamos executar novamente a aplicação clicando no Play. Aqui está. Agora sua aplicação exibe duas mensagens no console. A primeira é o Olá Mundo e a segunda, eu estou aprendendo programação com a linguagem C#. Se essa aula pareceu muito simples para você, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, que eu vou lançar novos conteúdos com assuntos mais interessantes. Mas não fique aí parado. Eu desafio você ao seguinte: feche o Visual Studio, crie um novo projeto do tipo console, mas do tipo correto dentre aqueles três que nós visualizamos no início da aula. Criando o projeto, feche o gerenciador de soluções, feche o arquivo program.cs e abra eles novamente através daquele menu Exibir. Escreva o comando system.console.WriteLine e coloque diversas mensagens lá. Isso vai ajudar com que você fixe a aula de hoje e esteja preparado para a próxima aula, que será sobre variáveis. Se você gostou dessa aula, curte, compartilha, deixa um comentário, de repente deixa a sua dúvida caso você tenha tido algum problema que eu vou te ajudar. Obrigado e até a próxima aula.